Ei, olha só que coisa boa! Estamos aqui na primeira live. Ontem foi uma live de abertura para você receber o protocolo que você deve seguir durante essa semana se você quiser ter ótimos resultados. Mas dentro daquele tema que eu expliquei para vocês, falando sobre a zona de conforto, então hoje é o primeiro desafio que nós vamos entender. Tá ok, pessoal? Até deixa eu pegar aqui para vocês verem. Nós já tivemos duas lives. Esta live foi falando sobre o que é a zona de conforto. Se você não assistiu ainda, você vai lá porque ficou gravado aqui no Instagram. Eu já subi no YouTube também. Mas a live de ontem eu não coloquei no YouTube ainda, tá, pessoal? Mas eu vou colocar porque eu sei que tem muita gente que gosta de assistir lá no YouTube. E nós tivemos ontem esta live aqui falando sobre o protocolo que você vai seguir se você quiser ter ótimos resultados nessa semana maravilhosa que vai de 1 a 7 de outubro. E quem chega primeiro aqui ganha aplauso. Olha só quem já chegou aqui. A Sandra Emília, a Nair Sandrini e o Antônio. Muito prazer, Antônio. Muito prazer. Seja bem-vindo aqui na live. Hoje eu vou continuar falando sobre os desafios que nós enfrentamos quando nós queremos mudar os nossos hábitos. Só relembrando, Raquel também, seja bem-vinda, hein, Raquel? Só relembrando, eu falei na live anterior, na primeira live, né? Que nós vivemos dentro de uma zona que se chama zona de conforto. O que é que a gente encontra aqui na zona de conforto? Aquela rotina que a gente já vem habituada há muitos anos, com hábitos. Muitas vezes, né? Concorda aí comigo? Muitas vezes com maus hábitos, muitos dos hábitos adquiridos familiares. A gente sabe que uma força poderosa é o sistema cultural que nós nascemos, seja no nosso país, na nossa região ou na nossa família. Minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, então eu vou fazer assim também. E muitas pessoas ficam presas dentro dessa zona aqui, essa zona de conforto. Só que quando nós reconhecemos que aqui dentro nós não estamos tendo bons hábitos, o que nós queremos fazer? A gente quer sair lá fora. Mas lembra o que eu falei para vocês? Seja bem-vinda aqui, Elisa, Ivanise, quem mais que chegou aqui? Cleide, minha querida amiga que mandou uma mensagem maravilhosa para mim hoje. Raquel, eu acho que é o seu dispositivo aí, não sei se você está no celular que está sem som. As outras pessoas aí estão ouvindo? Estão me ouvindo? Me dá um feedback aí, por favor. Porque a Raquel falou, estou sem som. Por favor, alguém me passa aí, o som tá bom, a imagem tá boa. Sim, então acho que é o seu aparelho mesmo que você precisa ver aí, tá, Raquel? Resolve aí e vambora, pra gente conseguir. Flor também falou que sim. Já chama mais gente para essa live, tá, gente? Pega aí esse aviãozinho, manda lá para suas amigas, manda para o seu grupo de família, para que mais pessoas venham ver esse assunto, que esse assunto aqui está muito bom. Tá certo? Então vamos continuar raciocinando aqui, já que resolvemos esse problema aí, se tá sem som, se não tá, ótimo, que bom que arrumou. Então o que a gente encontra quando nós decidimos mudar? Olha só. Só de eu pegar aqui essa bolinha aqui que representa a gente, sair da zona de conforto. Não ficou desconfortável? Me fala aí, essa daqui é você. Você estava aqui numa rotina com seus hábitos, você decidiu sair. Está vendo como você se sentiu perdida? E aqui, fora da zona de conforto, você vai encontrar muitos desafios. Eu ia colocar os desafios como se fosse assim. Eu vou colocar os desafios assim, olha, flechas apontadas para você.
E quando você vê, você fala, meu Deus, como é que eu vou viver aqui nesta situação? E aí o que é que você faz? Talvez você, por medo de enfrentar esses desafios, você decide voltar aqui para sua zona de conforto. E aqui o que é que você vai encontrar? Frustração. Quem nunca falou, desta vez eu vou mudar meus hábitos, eu vou melhorar, eu vou emagrecer, e quando viu, estava frustrada, decepcionada consigo mesmo. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Que nós precisamos agir como pessoas adultas e nós precisamos encarar esse desconforto que existe aqui fora. E nós temos que encarar esses desafios. E qual é o primeiro desafio que você vai encontrar aqui fora? Clarice, Clair, que já chegou aqui também. Deusinha, qual é o primeiro desafio que nós vamos falar hoje? É uma coisa que ninguém gosta, sabe o que é? Crítica. Até eu coloquei lá já para vocês, né? Suportar as críticas. Suportar os julgamentos. Ergue a mão aí, quem gosta de crítica e de julgamento. Quem gosta quando uma pessoa vem e fala na sua frente uma crítica para você? Quem que gosta? E quando você fica sabendo que essa crítica, foi lá nas suas costas, duas amigas, ou pessoas da família, porque muitas vezes as críticas vêm daquelas pessoas que deveriam querer o nosso bem, querer o nosso melhor, nos apoiar, pessoas íntimas da família. Depois você fica sabendo, elas te criticaram. E isso não é só na questão do emagrecimento, tá, pessoal? É em todas as áreas da vida. Eu, por exemplo, quando eu decidi mudar de profissão, eu recebi críticas. Eu trabalhei durante 35 anos como artista plástica, expondo em shoppings, dando aula, tendo uma boa clientela de pessoas que amavam o meu trabalho. Quiser ver meu trabalho, digita lá no Google, Bernadette Rocha, com TH. E você vai poder ver alguns das minhas obras lá. Quando eu decidi parar com a minha carreira de artista plástica e me tornar terapeuta e coach de emagrecimento, eu recebi muitas críticas. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o mundo é assim. Você sempre será criticada. Você sempre será julgada. Você sempre será julgado pelas atitudes e decisões que você toma. E aí, o que você vai fazer? Você vai paralisar diante das críticas? Claro que não. Se você estiver preparado, você não vai se paralisar ou fugir das críticas. Eu vou passar aqui para vocês duas maneiras de você lidar com as críticas e uma dica que eu acho muito legal. Tudo embasado na terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu trabalho. Certo? Para quem não me conhece ainda, já expliquei em outras lives, um educador físico, ele foca o seu emagrecimento na atividade física. Um nutricionista foca o seu emagrecimento em primeiro lugar nos alimentos. Um médico, talvez ele passe medicamentos, cá entre nós, alguns até proibidos, e talvez suplementos. Eu, como sou terapeuta, eu encaminho o emagrecimento, a terapia, como você trabalhar aqui na sua mente, o seu emagrecimento, porque muitas vezes o emagrecimento não deve começar aqui na boca, no que você come, mas é aqui na sua mente, na maneira como você pensa e como você reage à vida. Embora eu passe a parte do conhecimento da alimentação também instintiva e primitiva. Tá certo, meus amores? E com ótimos resultados, tá? Com ótimos resultados. Então, eu vou passar aqui para vocês duas maneiras de lidar com as críticas para que você não paralise
E para que você não volte aqui para a zona, tá? Não volta aqui para a zona de conforto não, porque o resultado que você está procurando não está aqui. O resultado que você está procurando está aqui fora. Então você tem que se preparar. E vou passar uma dica bem legal e lá no final eu vou contar uma historinha que eu gosto muito, tá? Uma história, uma metáfora para você aprender a lidar com as críticas. Quais são as críticas que você vai encontrar aqui fora se você começar a mudar seus hábitos? Sabe quais são as críticas? Ai, para que isso? Você tá tão bonita assim, gordinha. Você não tem medo de ficar velha, não? Você não tem medo de ficar flácida? Ai, para que isso? É tão feio aquelas pessoas. Você vai ficar com o seu rosto assim, derretendo, como se fosse de cera. Você viu aquela lá que emagreceu bastante, como ela ficou feia? Você quer ficar feia igual ela? Às vezes a crítica, ela vem também meio sutil, né? Você tá com aquela roupa, meu filho falou isso para mim uma vez, quando eu estava acima do peso. Eu tava com um vestidinho justo, e o meu filho veio e falou assim para mim, ô mãe, sabe aqueles maiozinhos assim, palavras dele, né, que é homem, aqueles maiozinhos assim que coloca por baixo assim para apertar as gordurinhas? Você devia comprar um daquele, mãe. Tá muito feio esses pneuzinhos aí em volta da sua cintura. É crítica? Aí a gente se intimida. Eu até parei de usar aquele vestidinho, porque toda vez que eu colocava ele, eu ficava vendo aquele monte de pneuzinhos aqui. Certo? Então você percebe isso? Olha essa crítica que muitas pessoas já vieram contar para mim que sofreram. Você vai tentar de novo. Você vive tentando, mas você não consegue resultados, né? Ai, você devia parar, o importante é ser feliz, todo mundo está comendo aí, só você não. Sabe quais são alguns medos que nos paralisam diante dessas críticas? Justamente esses medos. Medo de parecer mais velha. Eu tinha esse medo. E depois que eu deixei meu cabelo grisalho, então, meu Deus. Sabe quando que eu deixei meu cabelo grisalho? Deixa eu contar aqui para vocês. Foi na época da pandemia, porque eu tinha bastante curiosidade de saber, né? Eu corria pintar meu cabelo. Quando eu via aqui um fiozinho aparecendo, eu corria pintar. Só que eu tinha uma curiosidade. Na época da pandemia, eu falei, ai, que legal, vou ficar aqui em casa mesmo, né? Parei de pintar meu cabelo e me apaixonei pelo meu cabelo. Só que a gente estava tendo reuniões pelo Zoom. Aí uma amiga, conversando um dia comigo, ali pelo Zoom, falou assim, ai, Bernadette, meu marido comentou assim, ai, por que a Bernadette vai deixar aquele cabelo branco daquele jeito? Ai, ficou tão feio, ela ficou com uma cara de velha. Certo? A gente, até o que eu vou falar depois, como lidar com as críticas, depois eu falo lá qual foi a minha resposta. Tá certo? Os medos que vêm eu tenho medo de parecer metida. Olha, lá tá ela vindo, olha, ela emagreceu, como ela ficou metida. A gente tem medo de ser a chata da turma. Ai, como você é chata, todo mundo tá comendo aí salgadinho à vontade, você vai comer só um? Você não vai tomar refrigerante? Ai, para que isso? Refrigerante é vida, Coca-Cola é vida. Eu ouvia muito falar isso. Algumas pessoas até para deixar a crítica ali espalhada entre as pessoas, falava assim, ai, que delícia, uma Coca-Cola estupidamente gelada. Que delícia, né? É crítica. Não é verdade? Você concorda comigo, Tânia, Haru e Liliane? Vocês concordam comigo? Que a gente vai se sentindo intimidado. Eu aqui
fora da zona de conforto, cheia de boas intenções, querendo cuidar da minha saúde, querendo eliminar um peso que está cobrando a minha saúde, porque não é uma questão de estética, gente, é uma questão de saúde. Porque sabe o que é um sobrepeso, na verdade? E eu trabalho isso lá no meu programa, no Desafio Você Consegue. É uma inflamação generalizada. Você está com o seu corpo inflamado. Então você está querendo desinflamar seu corpo. Você está querendo dormir melhor, você está querendo ter mais energia e disposição, você está querendo parar de roncar. Você sabia que algumas mulheres me confessaram nas reuniões de grupo? Bernadette, sabe o que eu mais queria? Era parar de roncar, porque meu marido falava que eu roncava quando eu estava acima do meu peso. Certo? A Elisa comentou aqui, essa parte de não comer o que os outros estão comendo é a mais difícil. Vou falar sobre isso sexta-feira, tá, Elisa? Vem sexta, para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Então a pessoa tem medo de ficar flácida. Minhas amigas falavam assim para mim, Bernadette, você não tem medo de ficar flácida? Porque estava toda cheinha, né? E é interessante que a gente vai eliminando peso até da orelha, sabe? A orelha, aqui a orelha, minha orelha ela era bem gordinha, alguns brincos ficavam apertados. Depois que eu eliminei peso, minha orelha ficou assim, bem fininha, certo? Então, existem esses medos e essas críticas, esses julgamentos. Então, o que pode acontecer com uma pessoa se ela não souber lidar com as críticas, certo? Começou a vir as flechadas aqui, o que ela faz? Ela volta correndo aqui para a zona de conforto. Ela volta correndo. Porque aqui ela se sente mais segura. Vocês perceberam aqui? Na mera ilustração que eu fiz aqui, como parece que essa bolinha que representa você, ela já se sentiu aqui, ai, aqui tá bom, aqui tá confortável. Mas sabe o que você encontra quando você volta aqui para a zona de conforto? Ah, minha amiga, você encontra críticas. Sabe por quê? Porque infelizmente faz parte da imperfeição humana as pessoas julgarem e criticarem umas às outras. Aqui você é criticada pelo seu apetite, pô, mas você come, hein? Certo? Aqui você é criticada pelas suas roupas, você é criticada pela sua aparência e tem um problema muito sério aqui dentro também. Sabe qual que é? Um problema que a pessoa enfrenta ali é o espelho. E quando você olha no espelho, você tem uma autocrítica. A autocrítica. De você se olhar no espelho e você ficar desanimada. Eu já me senti muitas vezes assim, gente. Eu até tomo muito cuidado, sabe, com aquele pensamento da gordofobia, porque não é esse o caso, viu? Pode ter certeza que não. Independente do nosso peso, todas as pessoas são amadas, todas as pessoas são queridas, são preciosas, mas nós estamos falando aqui de você ter bons hábitos para ter uma boa saúde. Certo? Você entendeu? Você está concordando aqui comigo? Então nós sempre seremos criticados e temos que enfrentar a nossa autocrítica. Porque quando nós tentamos sair, voltamos. Nós tentamos sair, voltamos. Sabe o que a gente acaba pensando a nosso próprio respeito? Ah, eu não tenho jeito mesmo. Eu já tive muitas e muitas e muitas clientes que falaram assim para mim, Bernadette, tudo que eu começo, eu não termino, eu abandono, eu paro no meio. E aí, trabalhando a mente, da maneira que eu trabalho, a pessoa se sentiu cheia de coragem, cheia de conhecimento e conseguiu sair. E aqui fora, depois, uma das coisas boas que a gente vai encontrar aqui fora
é que se a gente persistir aqui, até as pessoas que nos criticavam vão nos elogiar. Sabe aquelas pessoas que eu falei lá? Uma das críticas mais desagradáveis que eu recebi foi a seguinte: eu cheguei, eu estava realmente muito magrinha, porque quando eu fiz o meu desafio pessoal, te contar aqui porque tem gente aqui que não me conhece. Eu estava pesando 58, 59 quilos, dependendo, 58, 59. Dores no joelho e nas articulações. Eu já tinha ido em médico, sabe aquele médico que bate o martelinho? Tinha ido naquele médico que bate o martelinho. Aí eles davam medicamento, quando eu tomava, aquele medicamento melhorava as dores, mas depois as dores voltavam. Eu estava sofrendo com muita enxaqueca, enxaquecas daquelas mesmo, assim, com fotofobia, que você fica vomitando. Eu sofria de rinite, sempre levantava de manhã, espirrava e tinha que tomar antialérgico. Aí o antialérgico mexe demais na saúde da gente. Eu estava descontente de olhar no espelho, como já contei para vocês, também tendo algumas críticas. E aí, quando eu me tornei terapeuta, eu falei assim, será que se eu aplicar essas coisas que eu estou aprendendo sobre a mente, para conseguir mudar meus hábitos, porque eu tentava e não conseguia, será que eu consigo? E aí eu chamei alguns amigos que quiseram vir aqui, foi um teste que nós fizemos em 30 dias, gratuitamente. Eu falei, olha, quem quer vir emagrecer comigo? Vieram 9 amigos. E os 9 tiveram bons resultados. E aí eu entendi que ali era um caminho que eu queria percorrer. Eu fiz o curso Coaching de Emagrecimento Consciente, porque é você trabalhar a mente, por isso que é consciente. E aí, conforme eu fui aplicando, fiz também um curso de nutrição funcional, fiz um curso de como baixar a ansiedade para emagrecer, olha só. E fui estudando e fui aplicando. Quando eu vi, eu tinha eliminado, né? De 58, foi descendo o meu peso até que chegou nos 50 e eu queria parar nos 50, só que como eu continuei com aquele estilo de vida, quando eu vi, eu estava pesando 44 quilos. Eu realmente estava uma menina, porque 44 quilos é peso de uma adolescente. Eu estava muito magrinha mesmo e muito saudável. Sumiu rinite, sumiu insônia, sumiu enxaqueca, sumiu dores nas articulações, nos joelhos, sumiu tudo. Minha saúde ficou maravilhosa. Eu passei pela menopausa sem problemas nenhum na menopausa, nunca tive fogacho, nunca tive aquelas dores de cabeça terríveis que muitas mulheres têm. Não tive aquele transtorno do mau humor que algumas mulheres têm. Tudo por ter mudado meus hábitos, na base de mudar os hábitos, a mentalidade, a alimentação, estilo de vida. E aí eu tava lá toda magrinha, com 44 quilos. 2 pessoas, né, acima do peso, quando eu fui cumprimentar, uma colocou dedão assim na minha cara e falou assim, para com isso. Aí eu, para com isso? Isso daí tá virando uma obsessão. O que é isso? Você tem que parar com isso. Olha que crítica dolorosa. Meu corpo se tornando saudável, uma pessoa que não tinha boa saúde me criticando. Então, o que a gente acaba observando dentro disso daí? Que nós temos que saber lidar com isso. Porque as pessoas vão nos criticar. Não é verdade, André Bete? Quando a gente elimina peso, a gente não é criticado? André Bete, meu amigo e um professor de inglês, já fez o desafio comigo anos atrás, né, André? Seja bem-vindo. Então, nós temos que aprender a lidar com as críticas. Vamos lá, então? Aprender a lidar com as críticas?
é melhor você olhar para aqueles que te criticam, praticar aquela respiração consciente que eu falei ontem, porque dentro desse intervalo da respiração, você consegue tirar aquela sua captação de você absorver a crítica e você racionaliza aquela crítica. Você racionaliza. Será que ela tem alguma razão em estar me criticando? Porque se eu ainda estou dentro de um processo, talvez aquela crítica, ela tenha algo de bom. Então você pode abrir o seu coração e falar, olha, não é que ela tem razão, eu vou pegar isso como algo instrutivo para mim. Nem toda crítica é ruim, certo? Agora, quando essa crítica é infundada, você pega ela como um impulso, um trampolim, e na força do ódio você fala assim, agora vai, agora eu vou provar do que eu sou feito. Porque se eu voltar correndo aqui para a zona de conforto e eu fazer o que os críticos estão falando, né? Desista, você não vai conseguir mesmo, você vai ficar velha, você vai ficar feia, você vai ficar metida. Você absorve aquele negativismo da pessoa e você fica frustrada. Então, o que você prefere? Você prefere estar aqui fora, fazendo o seu melhor, em busca daquele resultado desejado por você, ou você prefere recuar? Eu tenho certeza que você não prefere recuar. Então, o que a gente precisa nesse momento? Respirar fundo, tirar do emocional, levar para o racional e usar. É uma crítica boa? Tá bom, eu vou ver um fundamento, vou transformar isso num aprendizado e isso poderá me ajudar. Mas se é uma crítica infundada como essa, isso está virando uma obsessão. Você fala assim, agora eu sei o que eu quero para mim, é isso mesmo que eu quero. Certo? As pessoas, elas soltam para fora aquilo de que elas estão cheias. Quando nós somos criticados, aquela crítica tem mais a dizer sobre a pessoa que lançou a crítica do que sobre nós mesmos. Até esses dias eu vi um texto, até eu ia separar o texto aqui para ler para vocês, mas acabou não dando tempo. Eu li um texto explicando assim, vou explicar só a essência do texto. Que uma pessoa estava com uma xícara de café e deu uma trombada e derramou o café sobre a outra pessoa. Por que ela derrubou aquele café? Porque era aquilo que continha na sua xícara. Se a xícara estivesse cheia de chá, estivesse cheia de suco, estivesse cheia de água, seria isso que ela derramaria. Então, se as pessoas derramaram aquela crítica sobre nós, aquela crítica está dentro delas e não dentro de nós. Então, eu posso simplesmente respirar fundo e seguir em frente. Seguir em frente. É isto que eu quero para mim, né? É o que contém aqui fora dessa zona de conforto, novos resultados, uma nova rotina, é eu com o corpo mais saudável, é eu com o corpo mais bonito. Então, é aqui que eu quero ficar? Então, eu sigo em frente. Eu não recuo aqui para dentro daquela zona de conforto só por medo das críticas. Deu para vocês entenderem como a gente pode isolar isso? Uma ilustração interessante sobre como lidar com as críticas é quando você pensa... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Você pensa na maneira como você pega as coisas para você e leve isso para a sua vida. Vamos dizer que uma pessoa te trouxesse flores, Vitória. Vera Lúcia, você que está aí, trouxesse flores. E a pessoa veio, né, com um ramalhete de flores, lindo, e ele entrega aquelas flores para você. O que é que você faz? O que é que você faz?
você vai com as suas mãos, pega aquelas flores para você. Você aceita. Ninguém chega com um buquê de flores e joga em cima de você. Ninguém faz isso. Ela entrega e você pega aquelas flores para você. Mas uma crítica é um buquê de flores? Não. Vamos ilustrar a crítica como um saco de lixo. Aí a pessoa que está querendo te criticar vem com o saco de lixo e fala assim para você: olha, Elisa, olha, Clair, eu trouxe esse lixo aqui para você. É isso que a pessoa faz? O que ela faz? Se for flores, entrega. Mas e se for um saco de lixo? O que ela faz? Ela simplesmente derrama sobre você. Você consegue imaginar a cena, Elisa? Uma pessoa chegando com um saco de lixo da cozinha. Tem casca de banana, tem pó de café, né? Passou café, jogou o coador de café lá. Tem casca de batata, de laranja. Tem um restinho de comida que estava na geladeira e colocou lá. E agora aquela pessoa chegou com aquele lixo e jogou em cima da sua cabeça. A pessoa entrega? Não, ela joga em cima de você. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que limpar. Porque nessa ilustração a pessoa vai embora. Ela vai embora. E aí quem tem que limpar o lixo é você. Limpar aqui da sua mente. Entender que aquilo lá fala sobre ela e não sobre você. Porque você tem certeza, você conhece seu íntimo, você conhece os seus valores, as suas prioridades, aquilo que é importante para você. Então você limpa, tira todas aquelas cascas de banana com humildade, com resiliência, limpa o ambiente e segue em frente. Tá certo, pessoal? Então, o primeiro ponto, como lidar com as críticas, é você entender que aquilo fala mais sobre ela do que sobre você. Antigamente a gente falava que era dor de cotovelo, né? Conhecia essa expressão? Isso daí é expressão lá do meu tempo. Geralmente quem critica tá com uma dorzinha de cotovelo. E aí você respira fundo, fala: eu sei o que eu quero para mim, o que eu quero para mim é isso daqui, olha, esse resultado, e eu vou seguir em frente. Qual é a segunda dica que eu quero passar aqui para vocês? Sabe o que você precisa também fazer? Você precisa aumentar a sua resistência moral. Certo? Como que você aumenta a sua resistência moral? Por você saber o que você quer e por que quer. Então, sabe qual que é uma coisa bem importante, simples e importante que você pode fazer? É você pegar um papel aí e escrever de próprio punho, certo? Com a sua letrinha aí: eu sei o que eu quero. Eu quero, e completa a frase, porque é uma frase pessoal, então não é eu que vou falar para você, é você que tem que descobrir o que você quer. E depois, por que eu quero? E encontra a resposta. E aí você pega essa folha e deixa bem visível, para que quando a crítica vier sobre você, o saco do lixo, né, vier sobre você, você vai lá, você lê aquela frase: eu quero isso, por que isso? Isso daí aumenta a sua resistência moral. Pode vir as críticas, pode vir amiga falar, pode parente vir falar: eu sei o que eu quero, eu sei porque eu quero, isso é importante para mim. E sempre entendendo que é impossível agradar todo mundo. Até algumas pessoas falam aquela frase, né? Nem Jesus, que era o Filho de Deus, um homem perfeito, não agradou a todo mundo. Imagine quem somos nós para agradar a todo mundo. Então nós temos que sempre entender, né? Se eu voltar aqui para os meus velhos hábitos,
eu estou agradando as pessoas que vieram me criticar e eu recuei. Mas se eu estiver procurando agradar em primeiro lugar a mim mesma, porque lá no final das contas é eu comigo, certo? Essas pessoas que nos criticam, uma hora elas saem da nossa vida, provavelmente, certo? Não tem por que ficar frustrada por causa disso, certo? Então, o que eu quero, estar aqui ou estar aqui, é uma decisão que eu preciso tomar. E eu preciso estar consciente daquilo que eu quero e por que eu quero. Sabe qual é uma dica bem interessante também que você pode colocar em prática? Pense numa pessoa que você admira. Todos nós temos, né? Uma pessoa que é como se fosse um modelo para nós. Até dentro da PNL, essa técnica ela é conhecida como modelagem, né? Sempre tem uma pessoa que a gente admira e que pode ser usada como um modelo para nós. Então pense, como é essa pessoa? Como são os hábitos dela? Como é a disposição, a energia dessa pessoa? A sua forma física? Como que ela tem um estilo de vida? Ah, eu sei o jeito que ela é firme na academia, nas caminhadas, ela faz isso, ela faz aquilo, a alimentação, uma pessoa cheia de energia, cheia de disposição. Puxa, eu admiro essa pessoa. Todos nós temos alguém que a gente admira, assim, nas diversas áreas da vida, né? Até eu me lembro que num dos cursos que eu fiz, nós fizemos essa modelagem de 5 pessoas ou personagens que a gente admira pelos resultados. Ai, eu te admiro, você é um exemplo de vida para mim. Ai, obrigada, Clair. E espero não te decepcionar, tá bom? Eu procuro fazer o meu melhor. E tenho procurado, né, com a ajuda do nosso Deus que nos dá ânimo, né? Eu admiro a Tati, ai, que legal. Então, olha só, pega essa pessoa que você admira em várias áreas aí da sua vida e pensa, essa pessoa, ela é um modelo para você aqui fora. Sabe por que ela é um modelo aqui fora? Porque ela suportou críticas. Pode ter certeza que ela suportou críticas. Ai, como ela tá metida nesse mundo virtual aí da internet. Ai, para que ficar mostrando aí no Instagram? Por que mostrar nos stories? Por que fazer status? Por que fazer vídeo? Ai, ela deveria ser mais humilde. A gente não ouve isso? Certo? Ela foi criticada. Ai, você viu o jeito que ela se alimenta? Ai, come tão pouquinho. A gente convida para alguma coisa, não quer, não vai, como é chata, como é metida. Ela suportou essas críticas, certo? Eu admiro a Tati, ela fez o curso com você, sim. Sim, a Tati, um exemplo pra gente. Merece, sim, uma admiração, certo? E pode ter certeza, viu? Ela também deve lá ter suportado muitas críticas. Só que essa pessoa que você está admirando, ela voltou correndo aqui para a zona de conforto por causa das críticas? Você acha que ela voltou? A Tati voltou? A Bernadette voltou? Não, eu segui em frente. Eu sabia o que eu queria e por que eu queria. E eu segui em frente. Certo? Então pega essa pessoa que é um modelo de uma pessoa razoável, sensata, que tem qualidades, que tem valores, e fala, olha, se para ela deu certo, para mim vai dar também. E aí a gente vai modelando, certo? E sabe o que é muito legal da gente observar também? Que essa pessoa que você admira, que foi criticada, onde estão os críticos dela? Ficaram todos para trás. Mesmo que sejam pessoas próximas, mesmo que sejam pessoas íntimas, elas ficaram para trás no sentido de que ela seguiu em frente.
Ela seguiu em frente, sabendo o que ela queria. Então, vocês viram? Olha, 3 coisas que nós vimos aqui, então. Primeiro, entender que quando nos criticam, fala mais sobre elas do que sobre nós, porque são pessoas, às vezes, tóxicas, negativas, que não conseguem seus resultados, então quer jogar o lixo, né, sobre nós. Aumentar a resistência moral, sabendo o que você quer e por que você quer. E vimos aí essa dica extra de você pensar numa pessoa que você admira, que tem bons hábitos, que você sabe que pode modelar essa pessoa. Agora, tem aqueles críticos que é natureza da pessoa criticar. Porque tem alguns que criticam, assim, até achando que vai te ajudar, né? Então, não devemos esperar apoio de ninguém. Quando a gente está aqui fora, a gente não deve esperar apoio de ninguém, certo? Se você é casada, não dependa do apoio do seu marido, porque você tem que saber o que é bom para você. E os maridos emagrecem juntos, viu? Às vezes a mulher fica até com raiva, fala, olha, ele eliminou mais peso do que eu. E ele vai te admirar também, certo? Não espere elogios. Lá na frente você vai receber elogios, mas enquanto você está fazendo suas mudanças, não. É difícil encontrar esses elogios. E para aqueles que são críticos, porque são pessoas tóxicas, amargas. Eu tenho uma história que eu gosto bastante. Uma história bem curtinha e simples, eu vou terminar a live contando essa história para você. Tinha um belo vagalume pequenininho que estava lá no jardim brilhando sua luzinha. Ai, gente, é coisa mais linda um vagalume, né? Tem a época certa. Então estava lá durante a noite, aquele pequeno vagalume brilhando, e de repente uma serpente começou a perseguir o vagalume, querendo comer o vagalume. E o vagalume corria para lá e a serpente atrás, e estava aquela luta até que o vagalume cansou. Ele falou, chega, não aguento mais correr dessa serpente. Aí ele parou e falou assim para a serpente, tá bom, dona serpente, eu cansei, eu vou deixar você me engolir. Mas antes eu quero fazer 3 perguntas. E a serpente concordou, falou assim, tá bom, pode fazer as 3 perguntas. A primeira pergunta, eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente pensou um pouquinho e falou assim, não, eu como sapo, como rã, como lagartixa, como outros insetos grandes, né? Mas vagalume não. E se você me comer, eu vou encher sua barriga? Aí a serpente até deu risada, né? Aquele vagalume desse tamanhinho. Ela falou, não, você não vai encher minha barriga, não. Aí a terceira pergunta, então por que você me persegue? Aí a serpente ficou pensando, falei, mas por quê? Você não é da minha cadeia alimentar. Você não vai encher minha barriga. Por que eu estou perdendo tanto tempo correndo atrás desse vagalume? E sabe o que a serpente respondeu? O que a serpente entendeu? Você já conhece essa história? Se alguém conhece essa história, conta aí qual é a resposta que a serpente deu. Já conhecia essa história? E não esqueça de beber água, hein? Tá dentro do nosso protocolo. Hoje eu bebi bem mais do que era o meu mínimo. E jantei às 6h30, hein? Não, não. A resposta é surpreendente. Sabe o que a serpente falou pro vagalume? É que o teu brilho me incomoda. Entendeu? O teu brilho me incomoda.
O seu brilho incomoda certas pessoas críticas, porque o seu brilho me atrapalha e incomoda. Eu já usei essa história um dia com você, né, Vitória? E aí a serpente, ela ficou tão impactada de entender isso, certo? Thaís Helena também falou que não. Rafaela não escutou a história, depois volta aí para escutar. Então vocês entenderam a moral dessa história? Sabe por que a gente é criticada quando a gente está aqui fora? Saindo da zona de conforto, mudando nossos hábitos? Porque o nosso brilho, o seu brilho incomoda. As pessoas gostariam de fazer o que você está fazendo, mas elas não têm essa força moral que nós falamos aqui. Elas gostariam de ter a sua disciplina. Não, eu vou fazer 3 refeições por dia, eu vou beber 2 litros de água, eu vou me exercitar. E ela está presa lá dentro da zona de conforto, e lá de dentro da zona de conforto, ela olha você aqui fora brilhando, e o seu brilho incomoda. Agora, sabe qual o final, assim, lindo dessa história? Que a serpente parou de perseguir o vagalume, e o vagalume foi embora. Foi lá, continuou brilhando. Então, você tem que aprender a suportar as críticas. Você tem que se preparar para as críticas, porque elas virão. E já entendemos aí no começo da live que sempre seremos criticados, sempre seremos julgados. Mas guarde aí na sua mente essas 2 histórias. A história do vagalume, que é você, e você vai continuar brilhando, tá bom? Vitória, Silvana, Thaís Helena, Rafaela, Clair, todo mundo que veio aqui assistir essa live, você pode continuar brilhando se você não desistir. E guarde também essa ilustração, essa metáfora que eu fiz, certo? Quando a pessoa te critica, é como se ela viesse com um saco de lixo e ela não vai entregar o saco de lixo para você, ela vai jogar sobre você. Por isso que dói, porque imagina a situação, né? Você com casca de banana aí na tua cabeça, você não ia gostar nem um pouco, tá certo? Mas os resultados é que vão valer a pena. Lá na frente, você vagaluminho, brilhando, 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 você vai olhar para trás e você vai pensar assim, como valeu a pena. Amanhã nós vamos para o 2º dia do desafio. Quem não assistiu a live de ontem, corre lá assistir para ver o protocolo, que dá tempo de você fazer tudo certinho, certo? Lá nessa live, protocolo de ontem, eu falei rotina organizada de alimentação, hidratação, atividade física, respiração consciente e sono. Ai, que legal! Com certeza amei tudo que eu precisava ouvir. E olha, Raquel vai assistir. Que bom, Raquel. E olha, Elisa, a gente leva essas metáforas para tudo na nossa vida, viu? Para tudo. Todas as áreas da vida a gente precisa levar isso para a vida. Para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida boa, uma vida que realmente vale a pena viver. Tá ok, pessoal? Amanhã não tem live, tá certo? Amanhã não tem, eu tenho meu compromisso à noite, eu tenho minha reunião, então ficaria muito tarde fazer a live e durante o dia eu estou sem tempo, tá, gente? Por isso que eu não vou colocar a live amanhã. Mas daí temos na sexta-feira, depois temos no sábado. Tá ok? E eu espero vocês, que é pra gente continuar aqui firmes dentro do nosso propósito, tá? Ah, só mais um detalhinho que eu esqueci de falar na live para vocês ontem. Hoje de manhã eu me pesei em jejum.
tudo que eu precisava ouvir, parabéns, obrigada, amei, me encontrei, ótimo, maravilhoso. Viu? Duas coisas que você pode fazer para você acompanhar o seu resultado até o final do desafio. Ou você se pesa, tá? Eu hoje eliminei, a hora que eu me pesei de tarde, eu já tinha eliminado 350 gramas. Vou me pesar amanhã de manhã em jejum para já poder ver. Tá bom? Não que eu tô precisando eliminar muito peso, mas como eu entrei na rota bem firme aqui, eu sei que eu vou eliminar um pouco de peso. Ou outra coisa que você pode fazer é pegar uma roupa aí que tá apertada, sabe aquela calça que você tem que dar uma murchada para fechar? Você pega aquela calça, experimenta e faz essa semana bem certinho. E depois você volta para me contar qual foi o resultado. Uma boa noite para vocês, manda essa live aí, tá legal, gente? Um beijão para todos vocês e até sexta. Quem tá no grupo, amanhã vai ter um material para você pela manhã. Tchau, pessoal. Obrigada por terem vindo. Beijos. Abraços e beijos.